estive desde ontem no Porto Sol, então eu já desejo uma feliz semana a todos. A voz está chegando bem aí? Todo mundo está ouvindo nitidamente, porque a voz do pregador é grave, né? Eu tenho certeza que o irmão do som lá está atento, se precisar tirar um pouco do grave, aumentar o agudo, mas está tudo ok aí, né? Amados, antes de eu me apresentar e falar um pouco sobre o meu trabalho também, eu quero dizer que essa mensagem é de suma importância para a vida de qualquer ser humano. São vários detalhes essenciais que cada um de nós precisamos aprender. E se nós não entendermos, nós não vamos conseguir avançar no conhecimento necessário para nós vivermos aquilo que Deus nos pede no tempo do fim. É uma mensagem evangelística, mas como eu falei, tem muitos detalhes importantes. Por exemplo, você sabe por que você existe? Já vou me aproximando de você. Por que você existe? Você tem ideia? Você sabe por que Deus, sendo Deus que se diz amor, e um Deus que se diz justiça e se diz todo-poderoso, por que esse Deus permite a existência do mal? E se Ele é todo-poderoso e é amor, por que Ele não destruiu o mal ainda? Você sabe disso? Você sabe por que existe o mal? Você sabe por que existe o sofrimento? Você sabe por que um homem, e só um homem, conseguiu pagar pelo pecado de toda a humanidade que viveu antes dele, na época dele e depois dele? Como isso se deu, você sabe dizer? E se ele já pagou, o que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Por que nós estamos aqui? Por que você existe? E, o mais importante ainda, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que você existe? E o alcance disso aqui na terra e em todo o céu. Tudo isso você vai entender plenamente na mensagem de hoje. Por isso, por favor, muita atenção. As crianças fiquem bem quietinhas para os papais entenderem a mensagem. E agora sim, depois de ter falado do mais importante, que é a palavra de Deus, eu posso me apresentar. Meu nome é Samuel Baidu, é um sobrenome árabe. Meu avô libanês veio do Brasil e aí constituiu família aqui e sobrou esse sobrenome para nós. Eu sou de São Paulo, mas eu sou casado com uma crateuense, a Rayane, que não está aqui em Quixadá, ela viaja comigo, mas dessa vez ela não pôde vir ainda, né? E temos uma filha chamada Elisa. Eu sou comportor evangelista, licenciado pela Associação Cearense, eu sou um comportor efetivo que atende empresas e também trabalho com os livros, os livros da Casa Publicadora que eu vou já mostrar para vocês. Eu sou teólogo também, fiz teologia na FAE, que é uma faculdade que tem o mesmo curso de teologia do INCA, faculdade esta lá de Teresina, passei um tempo em Teresina, e que ela é de propriedade de um ex-pastor adventista, o pastor Carlos Franca, que na sua época foi, durante um período, o pastor que mais batizou, mais trouxe vidas para o reino de Deus, para Jesus, principalmente ali no Maranhão e no Piauí. E como eu falei, eu sou comportor, e eu trouxe alguns dos livros, alguns vocês não conhecem, talvez esse aqui, Revolucione Seu Futuro, da doutora neurocientista Rosana Alves. Muito bom esse livro, é a neurociência em favor da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira, do empreendedorismo. Do mesmo autor de O Poder Medicinal dos Subsichetes, que eu trouxe também, esse é outro livro novo, 21 Dias para Mudar. Esse livro, ele foi criado para ajudar o povo de Deus a viver, enfim, aquilo que Deus nos pede. Na verdade, Ele nos cobra que vivamos no tempo do fim para abrir as portas no meio de um mundo doente. 21 Dias para Mudar vai ajudar o povo a viver a reforma de saúde, através de informações científicas e espirituais muito fáceis, e vocês vão ver que não precisa uma grande
transformação, mudanças drásticas. Não, pequenas mudanças já dá para você viver uma vida feliz e saudável. Porque, como diz o Espírito de Profecia, não existe felicidade sem saúde, né? Talvez você já conheça esse, A Última Chamada, né? O livro sobre Apocalipse do pastor Bullion, Alejandro Bullion. Esse com certeza vocês já conhecem, o Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. Esse aqui eu estou fazendo uma promoção, aliás, todos estão em promoção. Esse está uma promoção grande, eu vou falar os preços por estar no altar aqui, mas ao final os irmãos podem me procurar. Felizes no Amor, O Segredo da Vida 2. Esse é o livro da Nancy Van Pelt. Nancy Van Pelt, uma autora, quem lembra da Super Nanny? Super Nanny que passava no SBT? É uma das autoras preferidas da Super Nanny, é uma autora adventista. E a Super Nanny não é adventista, a Super Nanny é presbiteriana, né? O livro mais vendido sobre saúde mental e emocional no mundo, do Dr. William Mendonça, a Mente Positiva, tem tudo aqui sobre questões mentais e emocionais. O livro de cabeceira da Super Nanny, ela diz no livro dela, também da Nancy Van Pelt, Como Formar Filhos Vencedores, edição atualizada. E para finalizar, não sei se eu tenho outro ali ainda, o maravilhoso Poder das Plantas. Eu, minha esposa e minha filha, que tem 8 anos, nós somos vegetarianos estritos, muitos chamam de veganos, né? E nós também praticamos a medicina natural. Nós utilizamos de fato aquilo que está escrito nesses livros, eu posso dizer com toda certeza, porque eu sinto na minha vida quando eu preciso. Os remédios de Deus são muito mais eficazes do que os remédios da indústria farmacêutica, daquilo que o homem faz. Muitos que não conseguem ver o resultado no remédio natural é por causa da dose ou da frequência, porque se você tomar na dose, na frequência certa, você vai se recuperar muito mais rápido do que qualquer remédio que a medicina tenha a apresentar para ele. A minha igreja é a igreja dos Venâncios, na cidade de Crateús, né, distrito de Crateús, oeste, divisa com o Piauí. Nós éramos, até então, enquanto eu e minha esposa dirigimos a igreja, nós éramos em torno de 50 membros, e nós estávamos lá durante a pandemia, e eu posso dizer, no auge da pandemia em 2021, foi a igreja que mais batizou, porque nós não paramos. Por que nós não paramos? Porque nós conhecíamos as profecias, sabíamos o que era de fato a doença, embora existisse a doença, nós sabíamos o que era, pelo que está escrito no Espírito de Profecia, e a nossa igreja não usou máscara, não usou o álcool em gel, não parou de fazer os cultos, embora fechamos por amor à instituição, para não gerar multa à instituição, mas fazemos todos os cultos nas casas, fazíamos visitas constantemente, todas as semanas, durante a pandemia. Batizamos a maioria, a igreja que mais batizou no Ceará, e apesar das visitas, apesar do trabalho, apesar do contato, a nossa igreja, de 17 igrejas do distrito, foi a única que não teve um caso de Covid, para honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque, além de cuidarmos da nossa saúde, nós tomamos posse das promessas do Senhor. Nós sabemos, por exemplo, que o que está prometido em Salmos era para nós. O medo é obra-prima das tentações de Satanás, e o povo de Deus não vive com medo. Amém? Agora vamos entrar na mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é o grande conflito e o glorioso propósito de Deus para você. Deus tem um propósito na sua vida. Você já ouviu isso várias vezes ao longo da sua carreira na fé e até mesmo fora da igreja. Quem aqui é visitante, não é adventista? Tem alguém aqui? Muito bem, 2 pessoas. Como é seu nome? Alex? Vamos dar uma saudação de altar para o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Deus te abençoe. Aqui é a sua família. E ali? Vou chegar mais perto. Lavinier? Mavinier. Nome chique. Vamos dar uma saudação de altar ao irmão Mavinier.
Alex Mavinier. Fiquem à vontade e, se precisar, perguntar qualquer coisa ao final, pegar meu telefone para tirar qualquer dúvida sobre essa mensagem ou qualquer coisa da Bíblia, daqui para frente até a volta de Jesus, vocês podem contar comigo, tá certo? Então, o grande conflito e o glorioso propósito de Deus para você. Por que você existe? Hoje você vai saber de fato por que você existe. E para isso vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3. Antes de eu falar o versículo, eu vou fazer mais uma oração. Tá bom o som aí ou tá muito eco? 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou orar. E aí eu digo o versículo. Vocês podem ficar à vontade, eu vou ficar de joelhos. Querido Deus, ó Pai, mais uma vez eis-me aqui como instrumento seu. Eu não sou a pessoa mais digna, nem a mais santa, nem a mais inteligente, nem a mais preparada, mas que o Senhor nos deu essa mensagem e coube a mim transmiti-la. Que o Senhor me use, mais uma vez eu te peço, e que Satanás não venha impedir, preocupar, distrair os meus irmãos, porque essa mensagem é de suma importância, é para a nossa felicidade, vida e salvação. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amados, o versículo que nós vamos ler é o versículo 2. Versículo 2 e um pedaço do versículo 3. Diz assim, olha só a gentileza cristã, que maravilha, muito obrigado, amado irmão. Deus o abençoe. Versículo 2 diz assim: vós, falando de vocês, sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Só até aí, só até aí. Olha que interessante, a Bíblia diz que vocês, porque a mensagem de hoje é direcionada para vocês, são a carta escrita por Cristo. Escrita por quê? Para ser manifestada. E aí nós vamos entender até o final o que significa isso. Mas antes, vamos abrir aí em 2 Tessalonicenses, só um pouquinho mais para frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Muita atenção, muito séria essa mensagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10, mas antes de ler o versículo 10, deixa eu contextualizar. Paulo, escrevendo novamente à igreja de Tessalônica, ele vem falando para a igreja no capítulo 1, para dar graças a Deus por tudo que Deus faz, pela proteção nas perseguições, e falando dos perseguidores, ele menciona a sua destruição. E aí, nós chegamos no versículo 10, quando isso? Atenção, igreja, quando isso vai acontecer? Aí o versículo 10 diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Só até aí. Repare, vocês estão atentos aqui? Repare no que você acabou de ouvir. Jesus, quando ele vier para dar fim aos ímpios, ele vem para ser glorificado nos seus santos, que foi o que você acabou de ler, e ser admirado em todos os que creram. Será que você entende o tamanho da glória disso? Bem, isso que nós acabamos de ler está no final da história que eu vou contar para vocês. Eu comecei pelo final, mas agora eu vou lá no começo, passar por toda a história para chegar aqui de novo e vocês entenderem amplamente o que vocês acabaram de ler. Já que eu tenho que começar a história, vamos a ela. Tudo começou quando, na eternidade lá atrás,
havia Deus e apenas Deus. Deus somente. E para quem não sabe, Deus, só existe um Deus. Ele é e são três pessoas. Hoje nós entendemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um só Deus. Assim como eu, Rayane e Elisa, minha família, somos três pessoas, mas somos uma só família. Então, na eternidade lá atrás, só havia Deus. E eu me lembro que quando eu casei com a Rayane, era muito bom. Eu fui solteiro durante muito tempo na minha vida, e um dia Deus resolveu me unir com a minha esposa. E quando nos unimos, agora não era só um, agora éramos dois, e já era muito bom, muito bom. Quando Deus, só havia Deus, como na história só havia Deus, Deus se bastava, Ele não precisava de mais nada, e era muito bom. Só que um dia, na minha família, que era só eu e a Rayane, Deus nos deu um presente, que hoje tem 8 anos, eu já falei, se chama Elisa, nossa filha. E aí ficou melhor. E Deus, que era apenas Deus, eu vou dizer que só Deus, porque Deus é tudo, mas era apenas Deus. Ele, que é amor, Deus é amor. Nós temos amor quando Deus permite e quando nós permitimos Deus. Mas Ele não, Ele é amor. Ele resolveu criar. Por que Ele resolveu criar? Porque Ele queria expandir essa relação de amor. Ele queria amar e ser amado por suas criaturas. Amém? Amém. E aí, Ele criou. Ele resolveu criar e Ele criou. Só que lembrem, Deus é e sempre foi onisciente. O que significa isso? Ele conhece tudo, Ele conhece o fim desde o princípio. E conhecendo tudo, Ele sabia que no meio da sua criação, um dia poderia haver e haveria rebelião. E por que Deus resolveu criar? Bem, eu pergunto para vocês, aqueles que têm família, vocês não sabem que filho dá trabalho? Por que vocês resolveram ter filhos? Vocês que têm empresa, vocês não sabem que trabalhar com gente é complicado? Né? E quem é da igreja, que assumiu o cargo de liderança da igreja, não sabe que dentro da igreja está cheio de pecador? E por que vocês montaram uma família, assumiram um compromisso familiar, ou montaram uma empresa, ou assumiram um compromisso na igreja? Porque nós, quando assumimos esses cargos e essas circunstâncias importantes, nós cremos que nós sabemos o que estamos fazendo, ou até mesmo que nós estamos no controle da situação. Isso nós cremos. Mas Deus, Ele não cria, Ele sabia, Ele realmente estava no controle da situação. Mas, presta atenção agora, sabendo que um dia haveria rebelião, quando Deus criou para amenizar os efeitos físicos da rebelião, ou seja, da destruição que a rebelião causaria, quando Ele criou, por causa desses efeitos, Ele criou seres muito, muito menores do que Ele. Estão entendendo? A Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 8, 27, não precisa abrir, que Deus é maior do que o céu e o céu dos céus. Olha o tamanho de Deus. O céu é isso que nós conseguimos enxergar. O céu dos céus está além disso. E a Bíblia ainda nos ensina que há um terceiro céu, é onde está o trono de Deus e a cidade santa. E Deus é maior do que o céu e o céu dos céus. Será que é um ser grande? Quem aqui já andou de avião ou subiu numa dessas montanhas, olhando a cidade lá embaixo, sabe como nós somos pequenos. E Deus é muito maior do que todo esse universo que nós vemos. E Ele criou seres muito menores para diminuir os efeitos da rebelião. Eu vou contar algumas parábolas, algumas situações para vocês entenderem melhor isso. Por exemplo, digamos que o altar, essa parte aqui de cima, seja a minha casa. Eu moro aqui nessa casa, o altar é a minha casa. E um dia que Shaddai está fazendo promoção nos pet shops de animais de estimação. E aí eu fico pensando, será que compro um animal ou será que não compro? Aí nessa minha indecisão, a promoção está acabando no último dia, na última hora eu resolvo ir.
Passo por todos os pet shops e não tem mais animal nenhum. Mas no último pet shop tem 2 animais. Lembrando que eu vou morar nessa casa com esses móveis aqui comigo. E esses 2 animais são um gato e um tigre. Para morar nessa casa, por questões óbvias, qual animal vocês acham que eu compraria para conviver comigo? Respondem. O gato. Por quê? Porque o tigre, ele poderia destruir as coisas ou até a pessoa. Vocês entenderam por que Deus, quando criou seres muito inferiores a ele? Então ele resolveu o problema. O estrago do universo, o estrago físico do universo seria diminuto. Deus é inteligente, resolveu o problema. Só que quando ele resolve esse problema, aparece outro. Lembremos que Deus criou os seres para amar e ser amado por esses seres. Mas como que um ser maior do que o céu e o céu dos céus pode interagir com um ser que é menor do que o micróbio em comparação a nós? Porque você já reparou? Você consegue interagir e amar e se relacionar com seres, aqueles que proporcionalmente podem ouvir os seus comandos, se comunicar com você, ou seja, interagir de fato. Eu me lembro que quando Elisa era pequenininha, com 2, 3 anos, eu trabalhava numa multinacional, até largar tudo para trabalhar só na obra de Deus, graças ao Senhor. E às vezes eu estava em casa trabalhando no computador, e ela andando para lá e para cá, ela chegava do meu lado. E vamos fazer do irmão a Elisa, minha Elisa. E eu ficava passando a mão na cabeça da Elisa, assim, ela do meu lado e deixando no computador. Mas para ela não bastava. Em algum momento eu sabia que ia acontecer, ela chegava e dizia assim, ó, colo. Ela não dizia nem quero colo, ela já dizia assim, colo. Não bastava para ela estar do meu lado, ela queria estar aqui, participando de tudo que eu estava fazendo, interagindo diretamente. Ou seja, para que haja amor de fato, precisa haver interação, precisa haver olho no olho, tete a tete, abraço, entendimento, tato, contato. Para que haja amor, precisa disso. Agora, você já reparou que a gente consegue fazer isso com um cachorro, com um gato, com uma criança pequena, até com um porquinho da Índia, porque ele ouve e nós conseguimos ouvir os seus sons. Nós depois aprendemos a saber quando ele está com fome, com sono, doente. Mas você já conseguiu interagir com uma formiga? Se você pegar uma formiga na sua mão e tentar fazer carinho a uma formiga, ela nunca vai entender. Ou ela vai te picar, ou ela vai pular da sua mão. Então, se você ama demais uma formiga, como mostrar para ela todo esse seu amor? Sabe o que Deus fez? Naquele tempo, só havia os anjos, e os mundos não caíram. A terra, os mundos não caídos. A terra ainda não existia. Você sabe, o homem, quando saiu da mão de Deus, ele tinha o tamanho dessa parede. Deixa eu ver, eu tenho 1,80 m, o tamanho dessa parede é um pouco mais, quando Adão foi criado. E a Bíblia nos ensina que os anjos são um pouco maior do que os homens, ou seja, maior do que essa parede um pouquinho. Agora, mesmo assim, é muito pequeno em relação a Deus. O que Deus fez? Quando eu amo uma formiga, e eu percebo que ela não consegue entender o quanto eu amo, para que ela entenda, eu me transformo em uma formiga. E aí Deus se esvaziou e assumiu a natureza angélica, a natureza de um anjo, para estar tete a tete com os anjos, abraçando, conversando, ensinando, amando pessoalmente. Deus se esvaziou a primeira vez. E aí, Deus, Jeová, que é o nome de Deus em forma divina, seja ele qual pessoa da divindade for, agora, ele vem em forma angélica, ele vem com o nome, Micael. O que significa Micael? Em português, nós chamamos de Miguel, que significa quem é como Deus. Na verdade, Misael é quem é como Deus. Micael, que é Miguel, ao pé da letra mesmo, é quem é o que Deus é. Ele vem de forma angélica e ele vem com esse nome, Miguel. Quem é o que Deus é? Por quê? Porque depois de um tempo,
um anjo. O anjo que era o portador da luz. O anjo querubim cobridor, protetor das manifestações divinas. No céu, imagina aí, no céu, lugar perfeito, precisava de proteção. Por isso que haviam os querubins cobridores ou protetores. Sabe por quê? Porque Deus é tão grande, tão poderoso, que quando Ele manifestava a sua glória, todo o seu poder, até os anjos, seres de luz, eram ofuscados pela sua glória. Então os querubins precisavam abrir as asas para que aquela glória não ofuscasse a vista dos anjos que Deus criou. Olha o tamanho da glória de Deus. E havia um querubim cobridor, mas ele não era só um querubim, ele era o querubim, porque ele era o mais próximo de milhões de anjos, o que estava sempre na presença de Deus. E o seu nome convencionou-se chamar de Lúcifer. E um dia Lúcifer, olhando Miguel, reparando em Miguel, ele disse: poxa, ele é igual a mim, ele tem a mesma natureza, mas ora ele é anjo, ora ele é Deus, porque até aquele momento ele flutuava entre a natureza divina e a natureza angélica, principalmente a natureza angélica. E ele falava assim, ficava observando e a devoção, a adoração dos anjos. Ele falou: puxa, eu sou o anjo mais bonito, eu sou o anjo mais poderoso, eu sou o anjo mais honrado, eu sou o mais exaltado, eu sou o comandante do exército de Deus, tudo eu sou o, como é que se diz? O regente do coral celestial. Por que não eu receber também essa adoração? Ele se encheu de inveja, vendo Miguel um igual a ele, e esqueceu que ele não era exatamente um igual a ele todo o tempo. Ele era o próprio Deus, criador de todo o universo e daquelas próprias criaturas. Só que ele começou aquela posição. Ele falou: eu mereço também adoração por tudo que eu sou e por tudo que eu faço. E aí eu vou criar um diálogo aqui para vocês entenderem. Ele resolveu chegar a Deus Pai e falar: Senhor, eu vendo que o Senhor é Criador, eu vendo os segredos das pessoas da divindade, eu queria fazer parte disso também. Ele queria ser alçado à posição, até mesmo à natureza de Deus. No final das contas, Deus sabia que ele queria era só adoração. Vocês estão atentos? Vai já esquentar. Ele queria adoração, e Deus falou: filho, tudo que você me pede, ele já me pediu, eu sempre fiz e posso fazer, mas isso eu não posso fazer, porque só Deus é Deus por natureza. Outro ser não pode ser elevado à categoria de Deus. E aí o diálogo se desenrolou, Deus explicou, para não tomar muito tempo, vou parar por aqui. E aí Lúcifer saiu dessa reunião muito insatisfeito, porque ele queria aquela adoração. Ele se achava digno de ser exaltado, mais ainda do que ele já era, e de ser adorado. E ele sai dali insatisfeito. Mas repare que a insatisfação não foi por causa de Deus, foi por causa da sua cobiça. Mesmo assim, essa insatisfação ele permitiu brotar, e ela cresceu, e ele foi criando novas ideias em relação a Deus, só pelo fato dele não ter sido alçado à posição divina. E aí, depois de um tempo, ele começou a considerar: será que Deus não é um ser autoritário, querendo ser só Ele Deus, para estar no comando de todas as suas criaturas, recebendo só Ele a adoração dos seres que Ele criou? Ele começou a conjecturar, e aí ele foi alimentando essas ideias, até o ponto de chegar como o mundo está hoje, completamente apaixonado pela própria narrativa. E ele resolveu que Deus era de fato autoritário, e mais, que Deus tinha criado leis apenas para tolher a liberdade e a felicidade dos seres que Ele criou, e Ele mesmo, Deus, está por cima da carne seca, digamos assim. E aí
inteligente como só ele, uma mente muito mais elevada que a nossa, ele resolveu dar um checkmate em Deus. Aí ele pediu para o próprio Deus uma assembleia com todo o universo. A terra ainda não tinha sido formada, mas todos os anjos e todos os mundos não caídos estavam nessa assembleia. Como ele considerava e já estava pregando por aí que a lei de Deus não era uma boa lei, que com a lei não dava para funcionar direito, a felicidade, a liberdade dos seres que Deus criou. Aí ele resolve dar um checkmate em Deus diante de todo o universo. Ele pede uma assembleia, Deus consente, e diante de todo o universo ele lhe apresenta: Senhor, eu tenho algo a acrescentar ao seu governo, que vai ser muito bom, vai ser muito melhor para todos os seres que o Senhor criou. Eu tenho certeza que o Senhor vai concordar e vai gostar daquilo que eu vou apresentar para todo o universo. E o que é, meu filho? Aí Lúcifer começou a fazer perguntas retóricas para fortalecer o seu argumento. Guardem para sempre essas 3 circunstâncias que vocês vão ouvir. Vocês nunca mais podem esquecer disso. Primeira pergunta: Senhor, o domínio, Senhor, o domínio do universo não está nas suas mãos. Aí Deus, claro, concordou: sim, meu filho, eu sou Deus, eu sou o Criador, e realmente o domínio está nas minhas mãos. Segunda pergunta: Senhor, eis aqui todos os seres que o Senhor criou, bilhões, bilhões, trilhões de seres, anjos e seres. Não fiquem distraídos com o que está acontecendo lá fora, porque é muito importante vocês entenderem isso. Aliás, está escrito no Espírito de Profecia que não há nada mais importante na vida do ser humano do que quando a palavra de Deus é aberta. Então olhem só para cá. E aí a segunda circunstância, lembra? A primeira, Deus é o dominador. A segunda circunstância, ele perguntou: Senhor, nós, os seres que o Senhor criou, não somos santos, não somos poderosos? E Deus falou: sim, vocês são seres santos, puros e poderosos. Segunda circunstância, seres santos, puros e poderosos. E a terceira circunstância: Senhor, e o ambiente que nós vivemos não é santo, puro e harmônico? E Deus falou: sim, o ambiente que nós vivemos é um ambiente santo, puro e harmônico. As 3 circunstâncias: Deus é o dominador, os seres criados eram poderosos, espirituais, né, santos, e a terceira circunstância, o ambiente era puro, santo e harmônico também. Aí Lúcifer dá o checkmate. Então, Senhor, se o domínio está nas suas mãos, nós somos santos, puros e espirituais, e o ambiente não tem defeito nenhum, então nós não precisamos de leis. Nós percebemos, aí eles que já haviam começado a rebelião, que as leis acabam tolhendo a liberdade e a felicidade de todos os seres que o Senhor criou, porque afinal de contas, se somos santos, não precisamos de leis, nós somos perfeitos. E aí Deus não concordou diante de todo o universo e tentou argumentar e devolvê-lo de toda essa argumentação, essa ideia. Só que Lúcifer e os anjos, presta atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante até o final da história, para sempre, senão você não vai entender o cristianismo e a guerra que nós vivemos. Lúcifer, apesar de achar que sabia muito, nem ele, nem os anjos que agora estavam do lado dele entendiam perfeitamente aquilo que eles estavam pregando. Eles não sabiam tudo o que eles estavam pregando. Eles não sabiam. Mesmo assim, eles acreditavam que sabiam muito. E aí Deus falou: não, filho, nós precisamos de leis, até eu mesmo preciso de leis, o universo precisa de leis, para que haja liberdade e felicidade, precisa haver leis. E Deus, em toda a sua sabedoria, tentou convencer, mas sabe quando uma pessoa está apaixonada pelo erro? Quando ela se apaixona
era Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu. Quer ver uma coisa? Como é o nome do irmão? O irmão Valdez. O irmão Valdez está exercendo a sua liberdade aqui na igreja, sentado e assistindo o culto tranquilamente. Ele é um ser livre, ele escolheu estar aí. Agora, eu também sou um ser livre. E agora eu pergunto para vocês: eis aqui essa cadeira. Eu não sou livre para pegar essa cadeira e dar na cabeça do irmão Valdez? Sou livre ou não sou? Quem acha que eu sou livre? Eu sou livre ou não sou para dar na cabeça do irmão Valdez? Quer saber uma coisa? Eu estou livre, porque eu não estou amarrado, não estou preso. Mas eu não sou livre. Eu estou livre, mas eu não sou livre. Sabe por quê? Porque existe uma lei. Existe uma lei que reza que eu não posso agredir o meu semelhante. E se eu exercesse a minha liberdade, se assim fosse, para pegar essa cadeira e dar na cabeça dele só porque eu não gostei da presença dele, onde estaria agora a liberdade do irmão Valdez? Contra a vontade dele, ele teria que sair daqui sangrando, ou direto para o hospital, ou direto para o cemitério. Pode haver uma liberdade assim, sem leis? Lúcifer não entendeu e não quis entender isso. E aí vocês já conhecem a história, se desenrolou, e agora eu vou adiantar. Ele tentou, o universo agora tinha 2 partidos, parece um mundo, não parece? E tomara vocês saberem que nós não devemos ter nem candidato e nem partido político. E muitos dos nossos irmãos andam se dividindo aqui por causa de esquerda e por causa de direita. Está escrito no Espírito de Profecia que nós não devemos votar em ninguém. E alguns ainda pegam um trecho que não foi nem palavra de Alemate para dizer: nós deveríamos votar em homens temperantes. Isso está no Espírito de Profecia, mas isso ela estava relatando o que eles estavam pensando que poderia ser, mas que não foi decidido. E o universo agora está dividido em 2 partidos. Só que você sabe, uma casa dividida, ela não se mantém. Se eu e minha família, eu e minha esposa começarmos a brigar, a alguma hora alguém vai ter que sair, porque nós não vamos suportar. E aí começou a briga, e Deus várias vezes, irmãos, não foi uma, nem 2, nem 10, várias vezes Deus insistiu com Lúcifer e os rebeldes, para que se arrependessem e voltassem da rebelião. Só que chegou um ponto que Lúcifer falou assim: não. Deus falou para ele: filho, você sabe que na minha lei, vocês estão atentos? Espero que não esteja pensativo para aqueles que estão com sede de conhecer. Deus falou: filhos, todos os milhões de anjos caídos, vocês sabem que na minha lei está escrito, no céu não havia escrito, eu estou criando uma situação. Você sabe que na minha lei o salário do pecado é a morte. Para nós está na Bíblia, né? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, filho. Mas eu quero te oferecer perdão. Filho, eu te amo. Eu não quero te destruir. Por favor, pare com essa rebelião. Aí Lúcifer, nessa última chance, depois de muitas tentativas de Deus, ele disse: não. Se não for a minha lei, que era a ausência de leis, se não for do meu jeito, eu prefiro morrer, porque eu não posso viver uma eternidade ao lado de alguém que eu não confio, apontando para Deus, debaixo de uma lei que eu não acredito. Como que eu posso viver mais 1 ano, 10 anos, 100 anos, milhões e milhões de anos, com alguém que eu não confio e uma lei que eu não aceito? Se não for do meu jeito, eu prefiro morrer. E todos os outros concordaram com ele. E aí Deus falou, muito entristecido, creio que até chorando, Deus falou: está certo, filho. Mas Deus não destruiu Lúcifer naquele momento. Apesar de o salário do pecado ser a morte, Deus não destruiu Lúcifer. Agora você vai entender por que o mal existe. Por quê? Havia uma controvérsia no céu, e os outros anjos não sabiam quem estava certo, os outros 2 terços. Então, como Lúcifer estava acusando de Deus de ser autoritário, se Deus destrói todos aqueles rebeldes,
os outros 2/3 iam dar razão a Lúcifer. Lúcifer seria um mártir. Era como se eu chegasse para o irmão Ednardo, né? E Everto, não é porque eu já falei Ednardo, Everto, falasse: nós dois somos os anjos, tá? Eu falei: ei, anjo Everto, tá vendo aí como Lúcifer tinha razão? Deus era autoritário. Foi só surgir a primeira controvérsia, a gente nem sabe qual é o final disso, e ele já destruiu todo mundo. Os outros 2/3 iam ficar do lado de Deus por medo. E quem é aqui que quer alguém do seu lado por medo? Já pensou se Rayane está ali, escondida para me fazer surpresa, e eu estou falando para a igreja assim: ah, eu só estou com a Rayane porque ela é rica. Ou eu só estou com a Rayane porque a família dela me ameaça, mas eu não a amo. Será que alguém aqui poderia dizer se gostaria de estar com outra pessoa do seu lado por medo ou por interesse? Alguém gostaria? Levanta a mão. Ninguém. Deus também não. Deus não quer ninguém do lado dele porque a pessoa quer uma casa, quer um carro, ou quer mesmo a salvação. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador, mantenedor, redentor, salvador da humanidade. Ele é digno, nos abençoa muitas vezes todos os dias, fora o que nós vemos, sentimos e usufruímos. Ainda tem aquilo que nós nem vemos, os livramentos. Ele é digno de ser adorado, e Deus não queria ninguém do lado dele assim. Os próprios anjos que ficassem, se Deus destruísse os rebeldes, eles não iam querer viver eternamente com medo. Ou vocês acham que alguém ia querer viver uma eternidade com medo? Que vida é essa? Eles iam pedir a morte também. Por isso, porque não havia outro jeito, Deus permitiu que os rebeldes permanecessem, para que os outros também não se rebelassem, e também, por amor ao seu inimigo, para dar chance ao seu inimigo, para que ele mostrasse que estava certo. Então Deus falou: filho, e os outros também, já que é assim, eu vou te dar um tempo para você provar que você está certo. Se você provar que você está certo, você vai ser Deus em algum lugar, você vai ter seu reino. Mas se você não provar, meu filho, eu terei que te destruir. E assim, eles queriam continuar no céu, divididos. Aí eles tiveram que ser expulsos do céu, para que houvesse harmonia naqueles que permaneceram e não se rebelaram. E agora, depois disso, vocês conhecem a história. Deus resolve continuar a criação. E aí Deus cria a terra, e na terra Ele cria a humanidade. E o ser humano, quando sai da mão de Deus, a Bíblia diz: passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano era perfeito, o caráter do ser humano refletia o caráter divino, era filho de Deus, e aquele ser perfeito era inocente em relação a toda essa controvérsia. Eles não tinham participado, nós, a humanidade, não tinha participado dessa controvérsia. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus os colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, ou seja, proteger também. Proteger do quê? Do inimigo que já estava ali na terra, rondando. E aí, a história continua, e Lúcifer olhou para a humanidade e disse assim: eu vou fazer o ser humano cair. Porque ele tinha dito no céu e continuava defendendo que a lei de Deus era impossível de ser guardada. Né? Não se distraia. Deus e o inimigo estão em guerra para vocês não entenderem. Olhem para cá, por favor. Olhem para cá, não se distraiam. A guerra está acontecendo em volta da igreja, porque essa é uma das mensagens mais importantes que você pode ouvir. Então prestem atenção. Deus criou o ser humano, e Lúcifer, que dizia lá no céu que a lei de Deus era impossível de ser guardada, ele disse: eu vou provar que a lei de Deus é impossível de ser guardada, fazendo o ser humano cair. Amém? Pode sentar aqui na frente, Senhor. Olha, Senhor, vem cá comigo, vamos sentar aqui na frente, porque eu vou ser perto de mim. Como é o nome do Senhor? Perdão, vem aqui. Agora eu vou lhe pedir que fique quietinho, ouvindo e observando, tá bom? Para não atrapalhar. Bem quietinho, tá bom? Então olha só.
Ele disse que ia fazer o ser humano cair, porque quando ele fizesse o ser humano cair, eles teriam vencido. Por quê? Repare, ele fez ela se separar do marido. A mulher, presta atenção aqui, gente, por favor. A mulher, olha aqui agora, a mulher se separou do marido. Entenderam o mistério? A mulher se distanciou do marido e acabou se aproximando do inimigo. Amém? Amém. E lá chegou perto da árvore e aí foi convencida a comer o fruto que Deus havia dito não deveria ser comido, e caiu. Quando ela caiu, ela fez o homem cair também. Amém, igreja? Amém. Eu estou vendo o povo ainda desatento. E aí, quando o homem caiu, aí Lúcifer e os anjos começaram a comemorar, a vibrar como se fosse campeão de um campeonato. Vencemos, provamos que a lei é possível de ser guardada e Deus perdeu. Por que ele disse isso? Sabe por quê? Você sabe responder por quê? Por isso que eu estou perguntando, eu quero a atenção de vocês, porque nós, o povo da Bíblia, deveríamos saber essas coisas ao pé da letra, na ponta da língua. Vocês sabem por que Lúcifer considerou que havia vencido? Por isso que eu quero a atenção de vocês. Porque é o seguinte, ele disse lá no céu que Deus não poderia ser amor e justiça ao mesmo tempo. Então, o ser humano pecou, lembra? O salário do pecado é a morte, então o ser humano teria que morrer. Aí acontece o seguinte: Lúcifer ficou esperando o ser humano, o Deus vir na viração do dia, para quê? Para destruir o ser humano, porque afinal de contas o salário do pecado é a morte, e se Deus cumprisse a lei destruindo o ser humano, vocês estão atentos? Se Deus cumprisse a lei destruindo o ser humano, sabe o que ia acontecer? Lúcifer ia dizer, tá aí ó, a prova que Deus não é amor. Se Deus criou o ser humano e sabia, porque Ele é onisciente, sabia que o ser humano ia cair, criou só para destruir. Se Ele sabia que o ser humano ia cair, porque a lei é impossível de ser guardada, então Ele criou só para destruir. Que amor é esse? É como se minha filha Elisa estivesse lá na rua e carro e moto passando para lá e para cá e vocês falassem, Samuel, a Elisa está correndo risco de vida, e eu dissesse, deixa ela para lá. Vocês iam dizer que esse pai é amoroso? Era isso que Lúcifer ia acusar se Deus tivesse matado o ser humano. Agora, e se Deus não tivesse matado o ser humano? Aí o Lúcifer ia dizer, venci também. Por quê? Porque aí ia provar que Deus não era justiça, ia mostrar que a lei era impossível de fato de ser guardada, porque o próprio legislador era incapaz de cumprir a própria lei que ele criou. Vocês estão entendendo? Está fácil entender ou não? Sim. Eu acho que alguns não estão gostando, talvez. Eu acabo falando de maneira muito enfática. Se vocês quiserem, eu posso diminuir o tom. Mas é que eu amo muito vocês, irmãos. Vocês não sabem, eu amo muito. Eu quero que vocês entendam. E aí, se Deus mata, não é amor, está errado. Se não mata, não é justiça, não pode cumprir a lei, está errado. E aí, como é que Deus sai dessa sinuca de bico? Aí Deus vem na viração do dia, olha para o casal, Adão e Eva, e diz, filho, vocês pecaram, vocês comeram do fruto que eu disse que não deveria comer. E aí eles, muito entristecidos, Adão, diz o espírito de profecia, queria a morte, queria morrer porque se sentiu tão culpado, tão indigno. Mas Deus tomou, filhos, vou pegar aqui como se fosse Adão e Eva. Deus olhou para eles, filho, realmente o salário do pecado é a morte, o ser humano pecou, o ser humano vai morrer, mas o ser humano que vai morrer não são vocês. Aí um olhou para o outro, como assim? Se só havia Adão e Eva até então, na toda a terra só haviam essas duas pessoas. Aí Deus olhou bem para eles e falou, a vida que eu mereço por não ter pecado, eu vou dar para vocês, e a morte que vocês merecem, eu vou tomar sobre mim. O ser humano que vai morrer sou eu. Naquele momento, Deus, vocês conhecem, ele não morreu,
lugar deles. E aí ele diz: olha, filho, agora o mundo tem dois partidos, e agora você passou a procuração para as mãos de Satanás. Ele é o Deus desse mundo, ele é o príncipe desse mundo, mas para que ele não venha a exercer domínio completo, olha que isso está relacionado com a sua vida agora, para que ele não venha a exercer domínio completo sobre você, você precisa de uma procuração chamada fé, para voltar a me permitir ter controle sobre a sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e também vem pelo ouvir a palavra do diabo. Se você tem fé na verdade, você está dando uma autoridade para Deus agir na sua vida. Se você tem fé no engano, é o diabo que vai agir na sua vida. Então, filho, ele criou um sistema religioso que envolvia um sistema sacrificial, e para mostrar que você crê em mim, que eu vou tomar o seu lugar, quando você pecar, antes de Satanás te destruir, pegue o cordeiro, Adão, mate esse cordeiro. Adão não queria matar o cordeiro, e aí ele matou o cordeiro. Esse cordeiro sou eu, morrendo no seu lugar. Mas eu não vou morrer agora, porque você, em todo o universo, precisa conhecer as consequências do pecado e ver a diferença entre o reino de Deus, o governo de Deus e o governo do diabo. Você precisa entender isso. Por causa disso eu não posso morrer agora. Você precisa ver as consequências dos dois lados. E aí o tempo passou, até que aquele que um dia se esvaziou da natureza divina, maior que o céu dos céus, para a natureza angélica, agora ele vem se esvaziando pela segunda vez em natureza humana, e não só isso, em forma de servo. E a história nos conta que esse homem, que era o próprio Deus, viveu, pregou, ensinou e enfim cumpriu aquela promessa lá no Éden. Morreu no lugar de Adão, de Eva e de toda a humanidade. Agora, como essa parte é muito linda, por favor, agora vocês precisam entender por que ele pagou pela sua vida. Como foi isso? Como que uma vida só pagou pelo pecado de toda a humanidade? Repare, era o próprio Deus que estava morrendo ali. Só que você lembra que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Não está escrito isso? Eu pergunto para vocês, não se preocupem com o tempo, uma vez na vida vocês precisam entender essa verdade. O salário do pecado é a morte. Jesus pecou, igreja? E por que ele morreu? Calma, entendam de uma vez por todas como ele conseguiu pagar pela minha e pela sua vida. Repare que a guerra entre o bem e o mal não é uma guerra de força. A guerra entre o bem e o mal é uma guerra jurídica, legislativa. Apesar do poder do demônio, nós vemos lá em Jó a destruição que ele é capaz de cometer em toda a terra, se ele pudesse, em questões de minutos. Apesar do poder de todos os demônios, eles não têm condições de fazer cócegas em Deus. Mas a guerra não é uma guerra de força, é uma guerra jurídica. Envolve lei, a lei de Deus, a lei do inimigo. Qual é a lei? Eu queria que vocês não conversassem agora. Eu queria que vocês atentassem, senão vocês não vão entender. Quando Jesus morre pela humanidade, é como se tivesse instaurado um tribunal. Vocês estão atentos? Um tribunal. E nesse tribunal, alguém descobrisse um erro jurídico. Jesus promoveu um erro jurídico para nos salvar. E como foi isso? Bem, é óbvio, se o salário do pecado é a morte, e Jesus não pecou, então ele não merecia morrer, não é isso? Só que ele morreu, não morreu? Então se ele morreu está errado, porque ele não pecou. Vocês estão entendendo? Está errado. Então é como se tivesse um tribunal e o pessoal dissesse: opa, peraí, ele morreu, mas ele não pecou. Então Jesus merecia o quê? Uma indenização. Olhem todos para cá, pelo amor de Deus. Jesus merecia uma indenização. E aí, qual era a indenização? Se ele morreu, ou seja, perdeu a vida, devolve a vida dele.
Porque repare, Jesus ele tinha duas naturezas. A natureza, olha só, eu quero que vocês respondam essa pergunta. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em que natureza? Deveriam saber na ponta da língua. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em natureza. Tomé, olha aqui as minhas mãos, olha a chaga. Você tem alguma coisa aí para comer? Por favor, fique quietinho. Quietinho. A natureza humana, amém? Alguém está prestando atenção? A natureza humana, mas se ele não pecou e ele venceu, então era para ele ter ressuscitado na natureza divina. Afinal de contas, ele já pagou o preço. Só que até hoje, em que natureza ele está? Sabe o que aconteceu? Lembra que o salário do pecado é a morte? E a morte é a morte eterna. Morreu, acabou. Quando Jesus morreu, ele morreu eternamente. Como assim que Jesus está vivo? Está vivo em natureza humana. Mas onde está a natureza divina? A natureza divina morreu para sempre. Mas Deus não pode morrer. Então ela morreu circunstancialmente. Para sempre. Jesus. Antes de eu explicar isso, eu vou falar. Houve um erro jurídico. Então queriam indenizar a natureza divina, porque ele ressuscitou em natureza humana. Então ele perdeu qual? A natureza divina. Devolve. Ele morreu sem pecado. Devolve a natureza divina para ele. Aí Jesus falou: opa, eu vou criar um diabo, tá? Para vocês entenderem. Vocês querem me indenizar? Tá certo. Porque eu morri sem pecado, eu não merecia morrer. Então vocês querem me indenizar? Não, pode me indenizar. Aí iam devolver a natureza divina para Deus. Aí Deus falou: opa, peraí. Vocês querem me indenizar? Vocês querem devolver a natureza divina para mim? Só que peraí, eu quero a indenização. Só que no lugar da minha natureza divina, eu quero eles. Amém. Para sempre. Jesus está preso num corpo humano por amor a mim e a você. A natureza divina morreu para sempre circunstancialmente. É como se a natureza divina estivesse presa numa caixa e nunca mais o Filho de Deus vai voltar a viver a natureza divina por amor a mim e a você. Será que ele deixou muita coisa? Por isso, irmãos, eu queria que vocês entendessem isso. Porque quem entende isso, só sendo muito frio para não amar mais esse Deus, só estando muito distraído com o mundo para não amar muito esse Deus. E aí ele pagou o preço por nós e comprou a humanidade em troca da sua natureza divina. Ok, ele venceu. O que é que nós estamos fazendo aqui ainda? Você já ouviu o que está escrito lá em Daniel 8:12? Não precisa abrir para tomar. Está escrito que um dia a verdade seria jogada por terra. E o poder que fez isso, a besta bomba, diz assim: a verdade será jogada por terra. E aquele que fez isso prosperou. Ou seja, um poder humano, guiado, direcionado por Satanás, jogou por terra a verdade. O conhecimento de Deus acabou. O mundo não sabe nada sobre Deus. E o povo de Deus, que deveria saber isso na ponta da língua, também está perdendo o título de o povo da Bíblia. Hoje o nosso povo praticamente não sabe nada como o povo do mundo. Nada. E ainda acha ruim estender um pouco a mensagem. Mas nós estamos aqui ainda porque, lembra de Mateus 5:44? Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. Quando Deus nos pede para amar os nossos inimigos, é porque Ele amou o seu inimigo. Lúcifer jamais teria a condição de vencer a Deus, não teria a mínima chance, se Deus não tivesse dado todas as oportunidades para ele. Agora vocês vão entender isso. Deus amou tanto o seu próprio inimigo, que deu todas as condições para que ele provasse que estava certo. Como? Lá no céu, Lúcifer não entendia aquilo que ele mesmo estava pregando, não tinha conhecimento das consequências
consequências do pecado, das circunstâncias que envolveram aquilo. Olha, quem precisar sair, quem quiser sair também pode ir, porque já já vou falar por que você existe, mas se tem algo muito importante lá, que não pode esperar, pode ir. Amém, vai dar certo. Olha só o que aconteceu. Por que se Jesus pagou, por que nós estamos aqui ainda? Você sabe por quê? Eu sei que essa mensagem é longa, mas já está terminando. Porque nós não sabemos nada de Deus e precisávamos beber na fonte de Satanás até a tampar. Por que precisávamos? Porque a verdade foi jogada por terra, e hoje nós vivemos muito mais o que Satanás tenta nos ensinar, nos mostrar e oferecer do que Deus. Lembra do que está escrito? Aquele que crê, o que ia acontecer? Falarão novas línguas, pegarão a serpente. Será que nós já estamos vendo isso por anos inteiros? Então nós não cremos ainda, mas a fé vem pelo ouvir. É porque nós ainda não temos toda a verdade. Já deveríamos, nós os adventistas, ter restaurado a verdade há muito tempo, mas nós estamos muito distraídos com celular e outras coisas. E aí nós ainda estamos no mundo porque não restauramos a verdade que foi jogada por terra, e Deus permitiu para dar as mesmas condições. Assim como Lúcifer não sabia o que ele estava pregando, a humanidade precisava chegar ao ponto de não saber mais nada sobre Deus, para que um dia, quando a verdade fosse restaurada, nós, conhecendo toda a lei de Satanás e toda a lei de Deus, pudéssemos fazer uma boa escolha. Só é possível fazer uma escolha correta quando você conhece os dois lados. Se o irmão aqui só conhece refrigerante, se eu falo para ele beber um suco de laranja que é mais saudável, ele nunca bebeu, ele não conhece, como ele vai saber qual é melhor? Vocês entenderam? Como que o irmão vai saber se é melhor o suco de laranja ou o refrigerante, se ele nunca bebeu e nunca sentiu os benefícios do suco de laranja? Então o ser humano não sabia nada de Deus. A verdade precisava ser restaurada, e todos os reformadores, até chegar na igreja adventista, foram restaurando a verdade. Chegou no nosso ponto, começou a ser restaurado o último ponto da verdade, e aí nós dormimos. E quando nós despertarmos, nós vamos poder fazer uma boa escolha, porque assim como eu, um dia fui drogado, a pessoa mais promíscua que eu já conheci fui eu, usei drogas, viciado em jogo, viciado em muitas outras coisas, experimentei tudo que Satanás tinha para oferecer, do mesmo jeito que os anjos lá no céu experimentaram tudo que Deus tinha para dar e para oferecer, e mesmo assim se rebelaram. E eu, você, experimentamos, ou na prática, ou pelo menos na teoria, tudo que Satanás tinha para oferecer, mas um dia nós percebemos: eu não sou feliz vivendo no mundo, eu não sou feliz vivendo do meu jeito, fazendo do meu jeito, do jeito que eu quero, eu preciso de leis. E aí eu procurei, você também, conhecer a lei de Deus. Depois de ter conhecido o mundo e tudo que o mundo tinha para oferecer, eu fiz todas as minhas vontades, e um dia eu percebi que eu não era feliz. E aí eu falei: vou dar uma chance para Deus, quem sou eu? E comecei a conhecer a verdade, e hoje eu conheço a lei de Deus e a lei do mundo. E aí eu fiz uma boa escolha, a melhor escolha. Eu falei: a partir de hoje eu quero a lei de Deus. E aí é por isso que nós estamos aqui ainda, por isso que há um sofrimento. O sofrimento é para nós entendermos e conhecermos na raiz os dois reinos, as consequências de viver um reino e de viver o outro. E quando nós acordarmos e desapaixonarmos, se é que existe essa palavra, das coisas do mundo, e nós resolvermos viver o que está escrito na Bíblia e no Espírito de profecia, aí lá está escrito o seguinte: quando nós atingirmos essa norma, as chamas da perseguição se acenderão novamente. E aí o que vai acontecer? O salário do pecado, da transgressão da lei do mundo, também será a morte. Lúcifer, depois do nome da besta, depois da marca da besta, depois do número do seu nome, que é o decreto de morte,
e um dia eu explico para vocês os outros. Quando nós estivermos vivendo a ordem, aí vai vir a perseguição, e quando vier a perseguição, lembra das 3 circunstâncias? Haverá 3 circunstâncias paralelas. Por favor, guarde isso para todo sempre. As 3 circunstâncias paralelas. Quem conhece isso não é enganado. Quais são as 3 circunstâncias paralelas? Lembra que o mundo jaz no maligno? Satanás é o príncipe e o Deus desse século, por permissão de Deus. Então, lá no céu, o domínio era de Deus. Aqui, o domínio é de Lúcifer. Lá no céu, os seres eram poderosos e santos e espirituais, inclinados a fazer a vontade de Deus. Aqui nós somos carnais, sem poder nenhum, inclinados por natureza pecaminosa a cumprir a lei do pecado. E lá no céu o ambiente é santo, puro, harmônico. Como que é a circunstância da nossa vida aqui? O ambiente é totalmente degradado, cheio de convites para pecar, cheio de tribulação e de tentação. Quando parecia impossível no céu haver pecado, porque Deus é o dominador e os seres tinham todas as condições para viver a lei de Deus, aconteceu o pecado. Mas um dia, quando esse povo que está aqui procurar estudar, aumentar a sua fé e o seu amor, e nós estivermos vivendo o que nós temos que viver, e a perseguição vier, essas 3 circunstâncias que totalmente favoráveis para que nós continuemos pecando, mas não cheios do poder e da natureza divina, não a nossa natureza, nós não vamos mais cometer os erros que nós cometemos e vamos sim poder viver a lei de Deus. E quando isso acontecer e vier a perseguição nessas 3 circunstâncias paralelas, nós vamos dizer o seguinte: contra a perseguição nós vamos dizer não. Se não for a lei de Deus, eu prefiro morrer. Amém. E agora, para finalizar, Efésios capítulo 3, a última passagem que nós vamos ler. Efésios, por sinal, estava na lição de hoje. Engraçado, coincidência ou não, ou será providência divina? Efésios capítulo 3. No céu, o domínio era de Deus, seres poderosos e espirituais, e um ambiente puro, sem tentação e tribulação, e houve pecado. Aqui, no domínio de Satanás, seres sem poder nenhum necessitam buscar o poder de Deus para viver e vencer. E no ambiente totalmente favorável ao pecado, aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, depois da chuva serôdia, vão poder dizer: não, eu não vou pecar, porque se não for a lei de Deus, eu prefiro morrer. E aí sim, isso que nós vamos ler, Efésios 3:10, vai se cumprir na nossa vida. E diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Você, quando estiver pregando com a sua vida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pode fechar a Bíblia e olhar para cá e vamos encerrar. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, não precisa abrir. Lá no meio do versículo, lá diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Aqui na terra, isso já no contexto lá do céu. Presta atenção nisso agora, que é muito lindo agora. É a parte mais bonita da igreja, da mensagem. Aqui na terra, nós seguimos o Cordeiro até onde? Lá diz em Lucas 9:23: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Será que nós estamos negando as nossas vontades? Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz, seja de seu esposo, ou qualquer problema que seja, sua esposa. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui na terra, se Jesus foi até a cruz, nós seguimos a Jesus até a cruz, se for preciso. Muitos serão mortos para defender a fé que professam.
mas só aqueles que estão preparados, porque Deus não dá uma prova que você não possa suportar. E ninguém precisa ter medo, e ninguém precisa dizer que não tem coragem, porque até a coragem vem de Deus. Ninguém precisa se preocupar, a gente só precisa se aproximar de Deus. Então aqui na terra, nós seguimos a Deus até a cruz se for preciso, mas Apocalipse 14 estava falando de outro contexto. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Quando este povo disser, não, se não for além de Deus, eu prefiro morrer, e vier o decreto de morte, aí ninguém mais morre, porque todos os casos já estão decididos e Deus não vai deixar mais, não precisa mais de Marte. O Espírito de profecia diz que as armas vão cair como palha, e aí Jesus vem reclamar esse povo pelo seu. Só que no contexto ainda não acabou. Você sabe por que você existe? Estes têm os 144 mil, o povo que vai sair salvo no tempo do fim dessa igreja, do conhecimento dessa verdade. Não são a multidão que não se pode contar, esses são os que vêm de fora. Estes, os 144 mil, que são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, no contexto do céu, é o seguinte: Jesus vem, vai levar vocês, igreja. Amém? Amém. Em cada lugar onde nós pousarmos, no terceiro céu, no primeiro lugar, e ao longo da eternidade, em todos os mundos não caídos, há uma festa preparada para mim e para você. O céu é um lugar de festa, viu, Alex? O céu é um lugar de festa. Não como as festas do mundo, mas uma festa. O prazer foi criado por Deus. Se prepare, porque vai ser muito bom. Só que antes da festa preparada para nós, quando nós pousarmos no céu, em cada mundo, Jesus na frente, nós, os 144 mil na linha de frente, e todos os salvos logo depois, pousamos em cada mundo, em cada lugar. Jesus vai olhar para aquele povo que nunca caiu, que viu Lúcifer dizer que era impossível guardar a lei de Deus, que Deus era autoritário, que Deus estava errado em instituir leis para os seus seres. Jesus vai olhar para eles e vai perguntar uma única pergunta, e acabou com a controvérsia. Eu quero que todos entendam. Ele vai perguntar: filhos, é impossível guardar a minha lei? Jesus vai perguntar para os mundos não caídos: filhos, é impossível guardar a minha lei? Vocês sabem qual é a resposta deles? Eles não vão precisar abrir a boca para responder. Eles não vão precisar abrir a boca para responder. Sabe por quê? Porque nós somos a carta de Deus para o universo. Amém. Nós que estamos dormindo hoje somos a resposta. Aqueles que foram considerados por Lúcifer incapazes de guardar a lei de Deus, no governo de Lúcifer, com tudo favorável para pecar, vão mostrar que pelo poder de Deus é sim possível guardar a sua lei. E quando Jesus perguntar: filhos, é impossível guardar a minha lei? Para acabar com a controvérsia, eles vão olhar para nós: você é a carta de Deus para o universo. Amém. Foi para isso que você foi criado. Você acha pouco? A pessoa mais rica do universo é você, está escrito. Co-herdeiros com Cristo, governantes, reis e sacerdotes. Quem pode ser mais rico em bens do que o povo de Deus? Você, o povo luta por fama. Você é o povo mais famoso do universo, porque no dia do juízo os ímpios estarão olhando para você através das paredes de cristal. Todos eles vão reconhecer, todos os que passaram pela sua vida, até os que te humilharam. Todos vão reconhecer os salvos. Quem nesse mundo famoso pode ser mais famoso do que você? Você está entendendo? As pessoas querem ganhar muito dinheiro para viajar o mundo. Irmãos, nós não vamos viajar o mundo inteiro, nós vamos viajar o universo inteiro de graça.
melhor de graça, viver em mansões celestiais. Quem tem isso? Nós já temos. Está lá a nossa casa, está lá tudo. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui para salvar. Salvar como? Sendo a carta de Deus para a terra e para o universo, como você acabou de ler em Efésios 3:10. Então, meus amados irmãos, eu encerro. Se você entendeu essa mensagem, eu peço até perdão pela minha maneira firme de ser, porque eu sou um pai exigente também, eu sou um irmão exigente, porque eu quero melhor para os meus irmãos. E se você entendeu quem você é na humanidade e no universo hoje, se você entendeu o sacrifício, agora você entendeu de fato todo o sacrifício que Jesus se sacrificou por você. Eu convido, se tem alguém aqui nessa noite que quer se entregar para ser a carta eterna. Às vezes a gente pensa que nós vamos de mundo em mundo e falar com os anjos para saber sobre o céu. Não! O Espírito de profecia diz que eles é que vão passar a eternidade atrás de nós. Queremos saber como é viver no centro do grande conflito, do plano da redenção. Nós somos a carta de Deus para o universo. Se tem alguém aqui que quer fazer parte desse reino, agora de fato, pelo poder de Deus, não pela sua própria força, fique de pé, mostre, siga o exemplo, mostre que você entendeu o sacrifício. O Rei do Universo teve que pagar no seu lugar a morte, o fim da existência que você merecia. Hoje você não corre mais esse risco. Você vai continuar existindo porque alguém te amou, e não só te amou, colocou como mais honrado em todo o universo para todo sempre. Eu vou orar por vocês, vou orar por mim também. Eu sou um pecador, mas que a partir de hoje possamos viver esse testemunho. É o único sinal do fim. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Quando o Evangelho foi pregado, como? Para testemunho. A palavra testemunho no original grego é martírio, de onde nós tiramos a palavra martírio, que no entendimento real da palavra é você viver tudo que você tem para viver por uma causa, ao ponto de, se precisar morrer por ela, você morre. E este Evangelho será pregado para martírio a todas as nações. Então virá o fim. Vou ficar de joelho, você pode ficar à vontade. Ainda vai ter um louvor? Não, já pelo lado. Querido Deus, o teu povo está aqui, a carta. Ó Senhor, eu sei que talvez por minha culpa muitos não puderam assimilar, mas o teu Espírito, que é muito mais santo, melhor do que eu, possa falar aos corações. Eu sou muito exigente em relação a essa mensagem, porque essa mensagem mudou minha vida por completo, e espero que seja assim a partir de hoje, na história de cada um que aqui ouviu, e que possam te representar a partir do momento que pisarem lá fora, e todos possam ver a carta que o Senhor escreveu, escrita por Cristo, para testemunho na terra e no universo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sou tão firme assim no dia a dia.